Interpretação do livro do Gênesis, 29 de janeiro de 2000. Prezado Senhor, parabenizo os autores deste site por fornecerem bom material sobre a doutrina católica. Sempre em conversas, tento defender a doutrina da Santa Igreja, apesar de ter pouca formação doutrinal. Nessas conversas, há pontos na doutrina que fico embaraçado e acabo enrolando ao invés de responder. Por isso, peço auxílio do Senhor para clarear tais pontos. Escreverei um tema por vez para não sobrecarregá-lo na resposta. A primeira dúvida que tenho é sobre a interpretação do primeiro capítulo do Gênesis. A segunda, a criação é um ato livre de Deus e necessário pela razão? Porém, como deve ser interpretado o relato da criação em si, os 6 dias, a criação do homem com barro e da mulher de sua costela? Terceira, a instituição do paraíso com Adão e Eva e a proibição de comer da árvore da ciência, do bem e do mal, constitui de um fato histórico ou uma metáfora? Certa pessoa disse-me que Adão era dotado de ciência infusa e de outras qualidades. Quais seriam essas qualidades e como se daria isso? Tentei resumir as dúvidas sem esgotá-las nesses 3 últimos períodos. Tão logo receba a resposta, mandarei as relacionadas a outros temas. Que Deus se digne abençoar o Senhor e todos que ajudam no site através da intercessão da Santíssima Virgem. Obrigado. Prezado Senhor, salve Maria. Agradecidos por seus elogios, nos apressamos a responder a sua pergunta na medida do nosso conhecimento. Os hereges modernistas afirmam que os livros da Sagrada Escritura não têm valor histórico e que se deve interpretá-los apenas simbolicamente. Ora, essa maneira de ver foi condenada pela Igreja Católica. O relato da criação no Gênesis tem sido particularmente atacado como sendo apenas um mito. Essa é uma afirmação herética. Não se deve ler o Gênesis como se fosse um livro de astronomia ou de física, mas também não se pode lê-lo como se fosse um mito. O Senhor me pergunta, em primeiro lugar, a respeito dos 6 dias da criação, se de fato foram 6 dias de 24 horas. É claro que não foram dias de 24 horas, e o próprio Gênesis nos diz isso. O Senhor veja que foi só no 4º dia que Deus fez o sol aparecer, o que demonstra que a palavra dia não pode ter no Gênesis o sentido atual, porque se o sol só apareceu no 4º dia, os 3 dias anteriores não poderiam ser contados. Dias, portanto, no Gênesis, significam períodos de tempo e não dias de 24 horas. De fato, a ciência comprova que a Terra, desde o Big Bang até a criação dos seres vivos, passou por longos períodos de resfriamento e de mudanças geológicas. Deus criou o homem de barro mesmo e lhe insuflou uma alma imortal. De uma matéria retirada de Adão é que ele fez Eva. Isso é magnífico. Se Deus não tivesse feito o homem de barro, teríamos a tendência de desprezar as coisas materiais. Do outro lado, como Deus queria enviar seu Filho para se encarnar em um homem, convinha que o homem tivesse em seu ser tudo o que havia na criação: matéria mineral, vida vegetal e animal, alma espiritual. Assim, encarnando-se, o Verbo de Deus dignificaria toda a criação. Veja que magnífica foi a criação de Eva. Deus disse: não é bom que o homem esteja só. E não era bom, porque o homem é um ser social, dotado de pensamento e linguagem. Se estivesse só, para que teria o dom de falar? Falaria com quem? O homem não poderia se reproduzir sem uma esposa. Tendo Deus criado o homem com sexo masculino, não era bom que ele permanecesse só, pois deveria se reproduzir, e para isso precisava de uma esposa. Foi então que Deus fez todos os animais passarem diante de Adão, que lhes deu o nome conveniente. Dar o nome significa 2 coisas. 1, que Adão era sábio, pois definia o que cada animal era. Adão foi constituído então como sábio profeta. 2, que Adão era o senhor de todos os animais, pois quem dá um nome é aquele que tem poder sobre quem ou aquilo que recebe o nome. Quando os animais passaram diante de Adão, ele verificou que não se achava para Adão um adjutório semelhante a ele. Ora, passou por Adão também o macaco, mas Adão não o considerou semelhante a si, o que mostra que a Sagrada Escritura não se coaduna com o evolucionismo. Nenhum animal é semelhante ao homem. Deus enviou então um profundo sono a Adão, tirou uma matéria da qual fez Eva. Veja agora o Senhor o paralelo entre Adão e Cristo. Adão foi o primeiro dos homens no tempo. Jesus Cristo
é o primeiro dos homens em valor, por ser Deus e homem ao mesmo tempo. Adão teve um profundo sono. Ora, o sono é a imagem da morte, e o sono profundo do primeiro homem representa a morte de Cristo. Enquanto Adão dormia, Deus abriu-lhe o flanco. Enquanto Cristo pendia morto na cruz, o centurião lhe abriu o flanco com a lança. Do lado de Adão, Deus retirou uma matéria. Do lado de Cristo, saiu sangue e água. Desta matéria que Deus retirou do flanco de Adão, Deus fez sua única esposa, Eva. O sangue e a água que saíram do flanco de Cristo representam a igreja, única esposa de Cristo. Igreja que é constituída por sua cabeça, Cristo, sangue, e pelo corpo, os fiéis, água. Da união de Adão com Eva, nascem os filhos da carne. Da união de Cristo com a sua única esposa, a igreja, nascem os filhos de Deus. Deus não pode se separar da igreja. O homem não pode se separar de sua esposa. Deus só tem uma igreja. O homem só pode ter uma esposa. É curioso ver hoje que os padres que defendem o ecumenismo como se Deus tivesse várias esposas, muitas vezes são também aqueles que defendem o divórcio, que é uma forma de poligamia por rodízio de esposas. Deus colocou Adão e Eva no paraíso e ordenou que se multiplicassem. Deu ao homem o domínio sobre todas as coisas, constituindo-o rei da criação. Permitiu-lhes que comessem de todos os frutos do paraíso, exceto um, o da árvore da ciência do bem e do mal. Desse modo, com a proibição, Deus mostrava que ele era o Senhor, o dono absoluto de tudo, e Adão reconheceria isso obedecendo a ordem de não comer um só fruto. Adão então deveria sacrificar esse fruto, deixando de comê-lo. Desse modo, Adão era sacrificador e sacerdote. Esse fruto era o da árvore do conhecimento, que em grego se diz gnosis, e ele representava o conhecimento interdito ao homem, o do bem e o do mal. Ora, o bem absoluto é Deus, e sendo Deus infinito, o homem não poderia compreendê-lo. O mal é aquilo que vai contra a razão, e por isso o mal é incompreensível. Se alguma coisa tem alguma razão de ser feito, então já não é mal moral. O pecado é incompreensível. Portanto, Deus havia proibido ao homem que pretendesse conhecer Deus e o pecado. A tentação de Adão e Eva foi de querer compreender Deus. Ora, tentar fazer isso é afirmar-se superior a Deus, é querer ser Deus, e foi exatamente isso o que a serpente ofereceu a Eva. Se comerdes esse fruto, sereis como deuses. A serpente afirmou ainda que Deus mentira ao dizer que se comessem o fruto proibido, nossos primeiros pais morreriam. Adão e Eva comeram o fruto e pecaram. 1. Por desobediência. 2. Por orgulho, querendo igualar-se a Deus. 3. Por blasfêmia, ao aceitarem a afirmação da serpente de que Deus lhe mentira ao dizer que eles morreriam se comessem o fruto proibido. 4. Por magia, pois esperavam que com uma causa menor, comer uma fruta, obteriam um efeito superior, tornarem-se deuses. 5. Por satanismo, porque só esperavam esse efeito mágico pela ajuda do demônio. Os hereges cátaros e os gnósticos em geral afirmam que o pecado original foi a união conjugal de Adão e Eva, e que o fruto proibido seria a mulher. Ora, isso é um absurdo, porque Deus criara Adão e Eva com sexos e fez isso para que tivessem filhos. Deus ordenou que Adão e Eva se multiplicassem. Portanto, o pecado original não poderia ter sido a união conjugal ordenada pelo próprio Deus. Aliás, quando Eva comeu o fruto, a Sagrada Escritura diz que ela deu para o virossuo, isto é, para seu marido, e não simplesmente para o homem. Adão já era esposo de Eva quando comeram o fruto. E se o pecado original tivesse sido a união conjugal, Cristo não poderia ter instituído o sacramento do matrimônio nas bodas de Caná. Por tudo isso, a história do pecado original não é de modo algum um mito ou metáfora. Adão fora criado por Deus em estado de inocência e santidade, em estado de graça, Deus habitando em sua alma. Além disso, recebera de Deus muitas qualidades, acima de nossa natureza, como da ciência infusa, a imortalidade e a impassibilidade, qualidades que ele perdeu ao cometer o pecado original. Esse pecado danificou nossa natureza. Antes dele, a natureza de Adão era perfeita e ordenada. Depois, não só ele perdeu o dom da ciência infusa, como também a inteligência humana ficou tendente ao erro.
A vontade ficou tendente ao mal. A nossa sensibilidade se desregrou e se rebela contra a inteligência e a vontade. Nosso corpo ficou tentado a ser dominado pelas paixões. Tudo no homem se desregrou. E como Adão era a fonte original da humanidade, ele nos transmitiu sua natureza decaída. O pecado original fez com que Adão perdesse sua justiça original. Os homens nascem todos com esse pecado original, do qual Cristo nos resgatou ao morrer na cruz. Pelo batismo, o pecado original nos é perdoado. Ficamos de novo em estado de graça, filhos adotivos de Deus, membros da Igreja e herdeiros do céu. Esperamos desse modo ter respondido à sua carta. Recomendamos que o senhor leia o Catecismo do Concílio de Trento, que trata muito bem deste tema. Recomendamos ainda que leia o que São Boaventura explicou sobre isso no livro Hexameron e o que São Tomás escreveu na Suma Teológica sobre o mesmo tema. Aguardando suas novas questões, subscrevemo-nos atenciosamente. Incorde Jesus Semper, Orlando Fedeli.